Na vida de toda mulher, principalmente agora, na época que nós vivemos, possivelmente alguém já te disse, ou se já não te ensinou com toda a ênfase, um princípio muito claro. Minha filha, minha querida, minha mulher, enfim, minha colega, trabalhe para não depender de homem. Ou então, nunca dependa de homem para nada. Ou então a sua versão positiva, seja independente, seja sempre independente. E hoje, então, eu quero conversar sobre isso, sobre essa sentença. E o quanto isso é justificado pelos tempos de hoje, mas ao mesmo tempo você pode cair numa cilada que eu já vi várias vezes aqui no consultório. Por quê? Porque este princípio, ele é muito forte. Esse princípio, ele traz uma verdade muito dura. E se você seguir a linha, isso pode acabar dando errado na sua vida. Mas vamos lá, antes de eu começar aqui, só deixa eu fazer um aviso, que eu já venho avisando faz tempo. Começou a série Terapia do Bom Senso. O que é essa série Terapia do Bom Senso? São 12 vídeos que eu estou fazendo para os meus colegas terapeutas, psiquiatras, psicólogos, ou então você que faz atendimento ao público, ou você que quer mudar de carreira e gosta da terapia, da psicoterapia, ou então você que é estudante, recém-formado, enfim. Vocês que trabalham em atendimento pessoal, aqui embaixo tem um grupo, ele é gratuito. Você entra nele e clica na descrição do grupo, ali tem o link. E todo dia tem um vídeo novo. Hoje saiu o primeiro vídeo, dos 12 que eu vou gravar, então não perca. Entre neste grupo, eu vou te aceitar, entre neste grupo e então você vai poder acompanhar essa minissérie com 12, né? Nem minissérie, a série, né? Tem 12 episódios. Com 12 episódios falando sobre terapia do bom senso, psicologia, falando sobre correntes de psicologia, o caráter da terapia, enfim, são 12 episódios. Vai ser muito legal, mas só vai acontecer lá, não vai acontecer aqui. Porque aqui eu vou falar sobre o quê? Mulher não dependa de homem, tá? Então se você quer entrar, desenvolver um pouco mais esse olhar, entender um pouco como eu, Jota, vejo a psicologia, vejo o atendimento e da onde que vem essa minha ideia de gravar esses vídeos aqui, entre aqui neste grupo, porque lá também é onde eu vou abrir a vaga da segunda turma da formação em terapia do bom senso. Certo? Tendo dito isto, vamos direto para o nosso assunto. Veja, o que acontece? É muito frequente hoje em dia essa questão e essa busca da mulher por ser independente. É completamente justificável. Vou explicar para vocês por quê. Por quê? Em culturas muito antigas, né, em culturas aí, né, nossos antepassados, vamos dizer assim, é claro que a cultura, né, e a possibilidade feminina era muito reduzida por causa de uma estrutura da sociedade, ou então por causa de machismo, ou então, como eu sou psicólogo, eu não penso muito no geral, eu penso mais no específico. Porque tinha muito claro que a mulher ficava em casa cuidando dos seus filhos e o homem saía para trabalhar. Isso é verdade, isso é mentira? Era assim mesmo que funcionava? Não interessa. Interessa hoje aqui para nós que é essa visão que nós temos do passado. Essas mulheres eram tristes, essas mulheres eram presas. Você também deve ter passado, né? Eu tô com 40 anos, se você tiver mais ou menos a minha idade, né, acho que ali dos 30 aos 50 anos, possivelmente você viu, se não o casamento dos seus pais, você viu outros casais tendo uma dificuldade imensa no casamento e você deve ter se perguntado por que não se separam? Ou aquelas pessoas falando, não pode se separar, mas também causa a vida das crianças um inferno, entende? Então, nesse sentido, é que a gente vai percebendo que, a partir de um tempo, começou-se a falar sobre isso. A mulher, ela tem que criar uma vida para chamar de sua, independente do marido. Eu acredito que muitos casais, em muitas realidades, existiam isso. Mas talvez, como eu disse, a cultura de hoje em dia quer crer que isso não existia. E também, eu acredito também que tem muita mulher que era muito feliz dependendo do seu marido, né? Até porque se a mulher depende do marido, o marido também depende da mulher, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Mas também tem muita mulher que é feliz, mas hoje quando a gente olha para trás, fala, pelo amor de Deus, não dá. Não dá para acreditar nisso. Então, não raro, alguma mulher mais velha, normalmente a mais velha, vem com esta crença. Mulher, trabalhe, seja independente para não depender de homem. E mais, muitas vezes essa crença vem com algo como o quê? Não é só essa crença do trabalho para não depender de homem, mas antes de tudo, vá atrás de um diploma, vá atrás de estudo, crie a sua vida e então depois você vai pensar em família, tá? O que acontece pensando psicologicamente? O que acontece para as pessoas crerem neste princípio?
É muito frequente em dinâmicas familiares a tão chamada projeção familiar. O que é projeção? O vídeo está torto, deixa eu só ajustar isso aqui porque vai me dando agonia. Que eu tenho que... Aí, agora tá certo, eu tenho que organizar esse teto aqui com essa estante aqui, senão vai dando um ruim, vai me desconectando. Mas vamos lá, voltando. Temos nossos tiques, temos nossas manias, tá? A gente não faz um cenário bonito para gravar vídeo torto, não é mesmo? Mas vamos lá. O que acontece é que tem a famosa, como eu estava dizendo, tem a famosa projeção familiar. O que é projeção familiar? Eu falei um pouco no vídeo anterior, né, sobre família. A projeção familiar é o quê? Os pais projetarem nos filhos certos tipos de feitos, certos tipos de sucesso. Então, os pais pobres, às vezes, podem, né, ou que se acham pobres, ou que têm problemas financeiros, que, na verdade, às vezes não é nem o pai que tem uma pobreza mesmo, de fato, é o pai que tem problema financeiro, projeta no filho o quê? Filho, a coisa mais importante é ter dinheiro. Não é mesmo? É isso. Então o que acontece? O pai que sempre foi aí oprimido pela mãe, uma mãe carrasca, uma mãe narcisista, uma esposa, no caso, né, do pai ali narcisista, coisa e tal, que sempre ali, pode olhar para os seus filhos e até para as suas filhas e falar, pelo amor de Deus, não seja igual a sua mãe. Pelo amor de Deus, não cometa os erros que eu cometi. E neste balaio vai acabar entrando o quê? Esta tendência a, filha, eu fui dependente do seu pai e foi terrível. Ou melhor, ou diferente. Filho, eu fui dependente do seu pai e eu vi que eu poderia fazer mais. Ou então realmente tem um ressentimento ao marido, o que não é raro. O que não é raro. Não é raro, muitas vezes, mulheres em que o casamento não é ruim, culpar o homem por algumas possibilidades que foram consequências da sua escolha, não do homem. Ah, não, ó, é um ressentimento brutal contra o marido, esse tipo de coisa. Então olha para a menina e fala, não repita os meus passos. Não repita os meus passos. Tanto que se mulher seja independente, não dependa de homem, também muitas vezes pode vir o tipo, não case. Eu não sei se é o caso de vocês, escreva aqui embaixo. Sua mãe já disse isso, uma avó, uma tia, alguém que tem uma pessoa mais velha, né? Porque se for tua amiga, né? Quando é amiga, meio horizontal, a relação é horizontal, né? Então, a mulher a tua amiga tem uma opinião diferente da tua, essas coisas acontecem, mas alguma autoridade que veio como uma regra vertical, assim, ó, não case, não se case, ou mais. Olha só que louco. Tem mulheres que dizem para os seus filhos, a pior coisa que eu tive foi ter filhos. Já atendi isso, ó, várias vezes em consultório. Legal, né? Valeu, mãe. Obrigado. Traumatizando, pouca bobagem. Vamos traumatizar de verdade. Não tenha filhos. Foi a pior coisa que eu fiz. Ou então, pior ainda, me falou, olha, minha vida foi arruinada a partir do momento que você nasceu. Entende? Eu não estou falando de hoje em dia com hashtag maternidade real. Eu estou falando de antigamente. A mulher olhar e depositar isso nas costas do filho. Mas enfim, essas crenças, é óbvio que grande parte delas, né, vamos dizer assim, metade da intenção dessa crença, né, é uma projeção e é uma vontade de que essa filha não caia no mesmo erro que ela cometeu. Só que o que acontece muitas vezes, e eu já analisei muito esse tipo de comportamento familiar, né, como eu já disse para vocês, tem o minha masterclass, como lidar com os pais na vida adulta, eu vou botar o link aqui de novo, aqui embaixo. Muitas vezes, assim, o que eu já vi, assim, é que também tem uma outra dinâmica, não é só uma frustração com a vida, ou realmente uma mulher que foi realmente oprimida, que fala isso para a filha não cair nesse erro. Também é uma mulher que viu que poderia ter feito algo, viu que poderia ter uma vida diferente, nem sabe se é melhor ou se é pior, e joga essa nas costas do filho, entendeu? Ó, vivi a vida inteira pelos filhos, pro casamento, mas eu hoje não dependeria. Entende? Sabe aquela coisa assim? Eu me esforcei, tive uma vida muito boa, mas ainda assim poderia ter uma vida melhor, enfim. E aí deposita nas filhas isso. Então vocês, antes de casar, que pode ser legal, que é bom, vocês também arranjam um emprego. E a gente já vai ver as tensões de tudo isso daí. Mas enfim, o que acontece então é que pode acontecer isso. Tá? Pode acontecer isso. Por pura projeção. Tá? E também pode acontecer isso por uma defesa. E aqui é que vem a questão justificada. Pode acontecer por uma defesa. Porque sim, gente. Porque sim. Né? Eu não estou no meu lugar de fala. Né? Teve até seguidor que falou assim, Jota, eu não gosto quando você diz isso. Eu estou sendo irônico, tá bom? Irônico e verdade, né? Então, tem essa questão aí. Eu não estou no meu lugar de fala, né? Meu lugar de fala, meu lugar de fala seria o lugar masculino. Mas como psicólogo, eu estou assim, ó, sentado no meu lugar de fala. É claro que
existe machismo, é claro que existe uma dificuldade da mulher, é claro que tem tudo isso. É claro que a gente sabe que existe isso. Então, muitas vezes, é justificado. Olha para a filha e fala, filha, né, eu sofri demais, posso estar feliz hoje, mas eu sofri demais por não ter um trabalho, até eu poderia ter ajudado o teu pai mais ainda. Por não ter um trabalho, por não ter alguma coisa, por não ter o meu dinheiro, eu sofri demais, entende? Foi difícil, eu tinha que pedir dinheiro pro teu pai, e às vezes teu pai ficava chateado, e a gente tinha umas brigas. Hoje em dia não tem mais, mas já teve. Então, assim, a gente entende isso, né? E, obviamente, também, quando a gente vai ver na sociedade atual, agora entrando para a nossa realidade, obviamente também a gente tem que perceber que a regra já não funciona mais como antigamente, né? Sabe, esperando na janela, por isso eu vou na casa dela, ela tá me esperando na janela? Lembra aquele negócio? Então assim, a mulher ficava na janela esperando para ver se algum pretendente ia com a cara dela para ela poder casar e sair de casa. Até hoje tem mulher que é assim, só sai de casa quando casar. Tem isso, entende? Fala, mas precisa disso? Realmente é necessário isso? Entende? Então são tipo de coisa, o meu cabelo está impossível recentemente, eu vou meter a tesoura nessa desgrama. Então o que acontece é o quê? Agitou. Então o que acontece é o quê? É claro que é justificável. É claro. Eu até gravei um vídeo, vou botar aqui, tudo que aparece aqui no link de cima vai aparecer aqui também na legenda. Seja um antes de ser dois. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Então antes de você está com as pedras na mão, abaixa as pedras. Tá? Eu já falei sobre isso. Tenha a sua vida antes de ter uma vida com outra pessoa. Então, de certa maneira, é claro que hoje é extremamente necessário que isso seja pensado. Em que a mulher que tem um desejo de trabalhar, tem um desejo de satisfação profissional, tem um desejo de realizar as coisas, é claro que ela tem que ir atrás. E eu acho maravilhoso. Eu tenho 3 filhos, né? Se um dia eu tiver uma filha, eu vou falar isso. Não, filha, ó, faz aí, faz teus corre, faz tua vida, coisa e tal. O dia que surgir a possibilidade de você casar, o dia que, enfim, se você for mãe, aí a gente vê. Enquanto não chegou lá, pense na sua vida. Como é todo mundo. Então, é claro que existe isso. E ainda mais hoje em dia, em que nós temos relacionamentos líquidos, amores líquidos, sociedade líquida, é tudo líquido. Como eu disse, o negócio é tão líquido que dá até vontade de descer uma, não é mesmo? Tudo é meio líquido, a gente não tem muito compromisso. E até mesmo aquela pessoa que está do teu lado, casou, eu já vi também casos assim que são extremamente tristes e às vezes trágicos. A pessoa vai lá, casa, tem um relacionamento, tem filho, de repente o homem dá na venta dele, mete os cornos, vaza, entende? E aí a mulher fica lá, me dediquei a vida inteira para esse cara, fica lá, sem eira nem beira, não sabe nem para onde ir. Por quê? Porque se dedicou completamente. Quando tinha tempo se dedicar para sua vida, não se dedicou, quando tinha possibilidade, não quis, tudo para ter uma vida convergendo na mão do sujeito, na mão do cara. Então, às vezes acontece isso, e às vezes é trágico. E às vezes acontece isso e é maravilhoso. Tem mulheres que super se realizam. Tem mulheres que eu já vi também em consultório, na vida pessoal também, de olhar e falar assim, graças a Deus, entendeu, que eu casei e que eu tenho filho, entendeu? Puta, coisa chato pra caramba, entendeu? Hoje eu tenho que lidar com meu marido, eu tinha que lidar com meu chefe, tinha que lidar com pegar metrô, pegar ônibus, chegar lá, ser humilhado, trabalhar no final de semana, sair correndo atrás da grana. Graças a Deus eu encontrei um homem e a gente conseguiu se organizar de um jeito que ele é o provedor, ele cuida disso, eu só cuido do gerenciamento aqui da casa das crianças, tá feliz pra caramba. Também existe esse tipo de realidade. Mas o que acontece hoje em dia, do jeito que está a sociedade, é claro que a mulher tem que pensar nisso. É claro que a mulher tem que desenvolver a sua vida, porque você pode desenvolver a sua vida. E eu também acredito que uma mulher que desenvolveu a sua vida, ela amadurece muito. E quando ela for ser mãe, vai ser muito mais fácil. Eu já falei aqui também, não sei em qual vídeo, eu vou botar aqui em cima, não lembro qual. Mas se eu não me engano é o Seja Um Antes de Ser Dois. Se eu não me engano é esse mesmo vídeo. Que é o quê? Uma mulher que se dedicou, lutou, batalhou no trabalho, coisa e tal, fez a sua vida. Quando ela casa, ela vai usar toda essa experiência, essa expertise, todo esse know-how de luta, de ferração mesmo, de conseguir todo dia acordar e mesmo cansado ir para o trabalho, coisa e tal. Vai usar para a família, muitas vezes, vai usar para o marido, ou vai usar para trabalhar em prol da família. Então, enfim, é claro que isso é muito bom. Então o que acontece é que nós temos que ver que também hoje em dia tem essa tensão feminina. Numa aula que talvez um dia eu traga aqui os conteúdos, uma aula chamada Maternidade Inevitável, eu falei sobre isso já, em que eu digo que hoje em dia a mulher que quer ser mãe, ela tem essa tensão,
Porque muitas vezes o que acontece? Ela vai ter que largar o emprego para poder ser mãe, ou então ela nem quer largar o emprego, mas ela vira mãe, de repente ela não consegue mais deixar a criança na creche, tem todas essas tensões, tá? Mas enfim, ficou claro até aqui? Faz sentido o que eu estou dizendo? Escreva aqui embaixo, tá? Já parou de achar que eu sou um machista opressor? Já parou? Já parou? Então escreva aqui embaixo. Mas vamos lá. O que acontece? Voltando para aquela sentença. Filha, não dependa de homem nenhum, tá? Seja independente. Quando a gente volta para essa crença e pensa no cenário de hoje, qual que é a cilada? Qual que é o problema, Jota? Porque aquilo que você disse não é tão ruim assim. Qual que é o problema? É esta crença de não depender. O maior pecado, um erro imenso seria o que? A mulher depender do homem. Não dependa de homem nenhum. Nunca dependa de homem para nada. Entende? Porque, claro, a pessoa que disse isso viveu uma realidade. E quando ela fala isso, falta o quê? Normalidade e bom senso. Em vez da mãe chegar, filha, preste atenção. O homem que você vai casar, e preste atenção o quanto o seu relacionamento, muitas vezes, vai acabar te sugando. E veja o quão saudável é isso, quais são os momentos realmente de sacrifício, e quais são os momentos que você tem que pensar em você. Ou, antes de você ter um relacionamento, não fique vivendo em volta, em busca de um relacionamento, para alguém como se fosse te resgatar e te salvar. Faça a sua vida acontecer. Seja a mulher que você pode ser. E quem sabe, quando você encontrar alguém, aí você resolve como isso vai fazer. Veja, se uma mãe fizesse isso, meu amigo, olha que frase maravilhosa, olha que ensinamento, que sabedoria se uma mulher falasse isso. Eu já vi mães fazendo isso, mães falando isso. Não sou eu aqui que estou bolando na minha cabeça. Já vi mães falando isso para filhas, entende? Em consultório, essas coisas. Né? Mas não, a sentença vem como? Nunca dependa de homem para nada. E aí é que começa a tensão. Qual tensão? Nunca dependa de homem para nada. Como que a cabeça dessa mulher, com tudo isso que eu disse, com a sociedade de hoje, como que ela vai olhar para um homem e vai olhar para ele e vai falar, eu quero construir uma família com ele. Eu quero amar e eu quero ser amada por ele. Porque o relacionamento é uma codependência saudável. Uma codependência saudável. Eu vou falar, acho que essa semana aqui eu falo sobre dependência emocional, um tema que eu não falei até agora, sobre dependência emocional. É uma codependência saudável. Eu sou extremamente dependente da minha esposa. E sim, é minha esposa, tá bom? Minha mulher. É minha. Falando em machismo, eu nunca vou esquecer. Que coisa mais machista falar minha mulher. Minha mulher. E a minha mulher é totalmente dependente de mim, entende? É claro que existe isso. Existe uma codependência. É claro que sim, entende? Quando eu estou trabalhando aqui, tá lá cuidando das crianças, tá lá cuidando da casa, aí eu subo, a gente se ajuda, a gente faz os trabalhos lá, ela também me ajuda com as coisas do trabalho, tem essa dependência. Se ela parar de fazer tudo isso, eu estou ferrado, entendeu? Eu dependo dela, claro que eu dependo dela, e ela também depende de mim. Enfim, no relacionamento é uma codependência. Eu dependo do outro. Mesmo que eu tenha minha grana, mesmo que eu tenha minha profissão, mesmo que a gente divida as contas, que eu não vejo muito sentido nisso. Divida as contas, você paga tanto, eu pago tanto, enfim, qualquer coisa do gênero. Vai ter uma dependência emocional. Você vai precisar do outro porque você quer precisar do outro. É isso que é o amor, é isso que é um relacionamento. Eu quero precisar dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa me queira, entende? E por ela me querer, eu também quero ela. Então isso é uma codependência. Só que daí o que acontece? Nunca dependa de homem pra nada, inviabiliza um relacionamento. Ou pelo menos já cria uma barreira, que é uma dificuldade de exorcizar, vamos ser sinceros, da vida da paciente, da mulher. Já estou falando paciente aqui, porque eu já tive que fazer esse serviço aqui. Porque começa a se sentir mal, porque veja, esse tipo de regra, principalmente vindo por uma mãe, vindo por um pai, vindo por alguém de autoridade, não entra de forma racional, entra de forma emocional. Entra de forma emocional. Ou seja, eu não posso depender. Então aí a gente começa a ver o curioso caso de mulheres que conhecem um cara, acham um bosta, dispensa. Não tem homem, não tem homem. Quando conhece um homem, não consegue ficar com o cara, por quê? Porque agora que eu tô gostando tem que ir embora, por quê? Porque eu tô começando a ficar dependente desse cara.
Teve uma vez, eu já ouvi uma paciente falando assim, pô, mas é muito ruim porque eu tô com meu namorado vai embora, eu fico com saudade dele, aí eu tenho que mandar mensagem pra ele, aí eu fico me sentindo muito dependente. Eu falo, mas é assim que funciona. O que você está sentindo, minha querida, é saudades, entendeu? É muito ruim quando você sente isso unilateralmente, né? O cara tá cagando pra você, né? É o sujeito que quer ter um namorado ali da terça-feira à quinta-feira, de sexta a segunda ele é do mundo. Aí é um problema. Mas isso é natural. Então o que eu quero dizer, o não dependa pra nada, é difícil, porque vai chegar no universo feminino, né? Que é o que eu tô dizendo aqui, o universo feminino, vai chegar um momento em que se ela quiser ser mãe, a mulher, ela vai depender muito deste homem. Assim como o homem depende dessa mulher para gerar o seu filho, um homem que quer ter filhos depende dessa mulher, e depende que essa mulher queira que ele fique próximo, né? Assim é o inverso, a mulher vai depender desse homem, para ele ser o pai da criança, para ele estar ali junto com ela, para construir essa família. Então, essa coisa da independência, da vida independente, eu entendo, entende? Mas chega a certos momentos na vida de um casal, principalmente quando o casal deixa de ser casal e vira família, até tem um vídeo que eu falo sobre isso, e principalmente é nessa hora que tem muita separação, muito divórcio, que é o quê? É a hora em que o homem vai ter que se sacrificar pela mulher. Por quê? Porque a mulher vai estar lá cuidando da criança. É que eu estou passando agora o Bentinho vai fazer 3 meses daqui a pouco, né? Então eu vou ter que entender que eu vou ter que sacrificar bastante coisa minha aqui, de atenção, de tempo, enfim, de sono, vou ter que, né, e continuar, a máquina tem que continuar funcionando, e isso é maravilhoso, acho isso maravilhoso. E também a minha esposa vai ter que sacrificar muito o tempo dela, coisa e tal, cuidado, tudo mais, para o quê? Para poder fazer com que essa família funcione. Então tem que ter uma confiança mútua. Né? Melhor, vamos tirar a palavra dependência, vamos botar a palavra confiança aqui, tem que ter uma confiança mútua. Mas como que eu vou ter confiança se era para eu não depender de homem nenhum? Como que eu faço isso? E aí entra num dilema, em que sua cabeça, sua vontade deseja, o seu sentimento nega. Sua vontade deseja, o seu sentimento nega. Simbolicamente falando, na Bíblia tem muita essa coisa de ouvir a voz do coração. Por quê? Porque é o meio do caminho da racionalidade e do sentimento. O sentimento aqui, né? In the guts, como dizem os americanos, né? Aqui, ó. Tanto que você fica com frio na barriga, né? Você fica mal da barriga, coisa e tal, quando é o sentimento. Então, acredite que o meio do caminho é o coração. Então, o que acontece é que não consegue chegar ao meio do caminho, fica uma tensão. E quantas vezes relacionamentos não acabam sendo prejudicados, tá? Por quê? Porque tem uma crença de base que nunca foi analisada, tem uma crença da infância, tem uma crença de uma família. Às vezes pode ser seu caso, você tem uma família de mulheres divorciadas, mulheres fortes, independentes, divorciadas. Quando você vai se relacionar com um cara, já vem toda essa pressão familiar, porque vem essa pressão familiar, e aí você olha pro cara e você vai tentar confiar não confiando. Vai tentar dar um passo para frente e outro para trás. Vai tentar criar uma relação em que o cara entregue muito para você entregar um pouquinho. E aí, às vezes, no meio do caminho, o cara cansa e fala, na boa, vamos fazer acontecer ou não vamos? Mas que veja bem, o cara vai embora e fala, nenhum homem presta. Às vezes tem essas questões. Às vezes, tá? Não tô falando que é sempre. Às vezes tem essas questões. Mas, no final das contas, é essa tensão, a razão e o sentimento. A razão e o sentimento, um diz algo, outro diz algo. Então, o que é necessário? É trazer essas crenças que estão enraizadas, está no seu sangue, gente. Entende? Crença de família está no sangue. Ou mais, pior até, uma crença de família confirmada absurdamente por uma cultura atual. Porque a cultura atual tem esse discurso da independência feminina, né? Eu já vi várias vezes mulher falando, pra que homem presta? Homem não presta pra nada. Minha senhora, pra tu tá viva, teve que ter um homem, minha senhora. É aquele argumento clássico, né? Todas as estradas, todas as cidades são construídas por homens, né? Enfim, eu não estou falando que o homem é fantástico, maravilhoso, eu tô falando, mas ele serve para alguma coisa. Então, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes esta frase, que pode ser bem intencionada ou não, pela sua mãe, por alguém que teve uma autoridade na sua vida, vai gerar um desconforto emocional. E você vai precisar sim trabalhar. Vai precisar sim trabalhar.
Tem muita gente que me pergunta aqui nos comentários, como é que eu faço para reverter essa ideia? Porque racionalmente eu te escuto, eu entendo, mas afetivamente eu não consigo. Aí é a terapia. Mas o que eu faço? Terapia. Entende? Se você quiser, até por sinal, tem o link aqui que pode ser para conversar comigo. Ou fazendo horário de terapia, a gente começa a fazer as nossas sessões, ou marcando um horário pontual de 1h30, a gente conversa sobre isso. A gente faz o nosso melhor. Mas terapia, ou então procure um outro profissional que pode te ajudar nesse sentido. Por quê? Porque isso vai precisar ser dialogado internamente para você poder entender que parte dessa crença é boa, é ruim, ou se tudo isso é bom, ou se tudo isso é ruim. Senão você acaba entrando numa cilada e num desejo de uma independência, numa relação que não cabe. E aí tem um grande desejo de ser mãe, de ser esposa, né, de ser a mulher de alguém, né, de casar, tudo mais, ter filho. Tem muita mulher que casa, mas tem um desespero de ter filho. Por quê? Porque quando tem filho é que a mulher se ferra, daí esse cara vai embora, aí você fica abandonado. Então é melhor nem começar com essa ideia de ter filho. Tem que trabalhar isso. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, essa questão de mulher ser independente ou não dependa de homem para nada, repense. Repense, entende? Repense. É de todo ruim? Não. Eu não sei a sua vida. Mas é de todo bom? Também não. Principalmente em relacionamento. Principalmente você, mulher, que está tendo dificuldade de confiança. Principalmente você, mulher, que está passando por dificuldade no relacionamento ou já viu pessoas passando por dificuldade no relacionamento. Repense essa ideia. Repense essa ideia. É o que sempre o C.S. Lewis disse, um dia ainda vou falar sobre isso aqui. Amar é ser vulnerável. Amar é ser vulnerável. A gente não consegue amar se não for vulnerável. Agora, como que eu vou ser independente e vulnerável? Eu vou extirpar isso. Eu vou criar um relacionamento racional, eu vou criar uma relação em que eu tenha toda a segurança possível do mundo. E aí começa aquelas coisas assim, né? Meio, pô, o bicho tá me picando aqui. Nossa, certeza que tem um desgrama. Sempre tem uma desgrama, né? Sempre tem um mosquito, tomara que não seja da dengue. Sempre tem aquelas coisas assim, né, de famoso, fez um contrato pré-nupcial que se separasse ganhava 18 milhões de dólares. Sempre tem uns negócios assim, né? Tem o contrato pré-nupcial do Michael Jordan, que a cada ano ele deposita 5 milhões na conta da mulher. E aí eu vi um cara analisando, ele falou, olha, para pessoas que são muito ricas, isso é bom, porque não vira aqueles divórcios absurdos. Não, tá muito claro, se separar, a mulher tá ali, tá bem resguardada, por sinal. Ou seja, a gente ouve essas coisas e fala, não, mas é isso que eu precisava. É isso que eu precisava, né? Sem perceber que o quê? Tá dependendo do homem. Tem uma dependência desse homem, né? Inclusive, se ele se separar, eu saio com uma grana, entende? Enfim, toda essa questão, como é que você pensa nisso? Como é que é na sua vida? Essa frase já veio, essa frase não veio, você já ouviu isso na nossa cultura? Alguma amiga, né? Não precisa ser alguém de fora. Alguém já falou isso, você acredita, você está vivendo nessa tecla, já tinha pensado nisso, o que eu estou falando? Porque a minha ideia aqui, ó, é seja normal e tenha bom senso, trazer para a normalidade, trazer para esse bom senso. Vamos repensar essas crenças, vamos pensar essas ideias, tá? Enfim, comente aqui embaixo, siga meu canal, deixe seu like no vídeo. Que coceira no pé. Deixe seu like no vídeo, tá bom? E, obviamente, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Eu tenho certeza que tem muita mulher que está passando por isso, já escutou essa frase, tá no dilema da maternidade, né? Não falei especificamente disso aqui, mas tá no dilema do relacionamento. Será que vale a pena confiar? Não vale confiar? Como é que funciona? Fala pra mim, escreve aqui embaixo, compartilha e é isso. Tá bom? E eu vou reforçar aqui o meu recado. Você, profissional, gosta do meu conteúdo, né? Quer aprender comigo na formação da terapia do bom senso? Entra no grupo aqui, começou a série, já tem o primeiro vídeo que tá sensacional, amanhã já vai sair outro. Beleza? É isso, meus caros, um grande abraço, até!